dia 24 de fevereiro, é o meu primeiro dia de cursinho. Aí já era umas 6h40 da manhã e minhas aulas começavam às 7 horas, porém eu já estava pronta. Não gravei me arrumando, me alongando, coisas que eu costumo fazer antes de iniciar a aula, porque é um vídeo mais focado nos estudos mesmo no primeiro dia de cursinho. Meu planejamento, 7 aulinhas hoje, então foi pancada. Vou explicar pra vocês como eu tô me organizando. Na plataforma a gente tem tantas aulas gravadas, que é esse tipo aí que você tá vendo, e as aulas ao vivo, que tá acontecendo enquanto eu tô vendo a aula gravada. Mas a minha primeira aula foi Geografia do Brasil, e eu sou de humanas, então assim, tenho certa facilidade com geografia, história, gramática, essas coisas. Então eu acabei optando por ver a aula gravada porque era até mais rápida. As aulas ao vivo duram 50 minutos e tinha 30 minutos de aula gravada pra ver. E eu vi no mais acelerado e então, tipo assim, foi muito tranquilo. Eu tava com 300 abas abertas no meu computador e guia, então tinha a guia do Anki ali, que é o que eu vou usar pra fazer revisão por flashcard. Tinha ali a aula e tinha o livro ainda. E tinha também a plataforma, né, em si. E, enfim, aí durante a aula, vou vendo a aula, vou fazendo os flashcards e não anoto nada, apesar de estar ali com papel e caneta do meu lado. Porém, assim, prefiro prestar atenção em fazer meus flashcards e é assim que eu tô me organizando esse ano. Eu tava com receio de ver as aulas gravadas e não participar das aulas ao vivo, porque eu não sabia se seria abordado alguma coisa diferente. Mas tudo que estava no capítulo 1 de Geografia do Brasil, nessa aula o professor falou, o professor explicou, então eu já comecei a ficar mais tranquila, acredito que eu não perdi nada demais nas aulas ao vivo e acabou sendo mais rápido. Como eu tenho uma boa bagagem esse ano, porque eu estudei no ano de 2022, eu tô meio que saindo dessa fase de fazer resumo o tempo todo, porque eu já tenho o resumo do ano passado e o que eu não tenho um resumo, eu faço a paráfrase. Então a paráfrase é o seguinte, eu pego uma folha de papel depois da aula, terminei de ver a aula, fecho o computador, fecho tudo, fecho as abas ali, e aí eu começo a escrever tudo que eu entendi da forma que eu entendi. Então essa aula inicial de geografia foi uns conceitos só, então aí eu tô notando o que é paisagem, o que é região, o que é território e o que difere um conceito do outro. Então foi bem rapidinho, 8 minutos no máximo já tinha feito isso aí, acho que até menos. Vou mostrar a anotação pra vocês verem como foi bem pequena. Em relação ao material, no vídeo que eu falo sobre organização da vida, que eu já postei aqui, antes do cursinho, eu mostro os meus materiais. E basicamente eu tenho muito material de escrita, mas a coisa mais diferente que eu tenho é uma brush pen. Uma não, duas. Então essa é a coisa mais diferente que eu tenho. Vocês não vão me ver com caneta em gel, 300 canetas em gel diferente. E essas coisas. Então, a minha anotação consiste basicamente em uma caneta vermelha, uma caneta azul, marca-texto ou canetinha e uma caneta esferográfica preta. Não tenho caderno inteligente, vou me organizando assim, quando é folha solta, vou me organizando por pastas, porque eu amo me organizar por pastas, e é basicamente isso. Aí, ó, anotação de geografia do Brasil e de história também. Gente, são exatamente 10h40, agora a gente tem um intervalo de 20 minutos e depois a gente volta com mais 3 aulas e encerra o primeiro dia de cursinho. Tive aula de matemática e tive aula de biologia, acabei biologia agora, e matemática eu simplesmente não fiz nada, eu só realmente assisti a aula ao vivo e eu vou mostrar pra vocês o que o professor passou. O professor fez esse exercício aqui, é uma questão tipo VUNESP, que nem vocês podem ler aí, e aí no PowerPoint tem mais outros 2 exercícios que ele falou pra gente tentar fazer. E passou o gabarito pra gente também. E é isso, eu vou fazer esses exercícios hoje. A aula de biologia não foi muito diferente da aula de história e de geografia. Tipo assim, o que eu fiz na aula de geografia e de história eu também fiz na aula de biologia. Eu assisti a aula ao vivo, fiz Anki, fiz os flashcards e também já fiz a paráfrase. Gente, as 2 últimas aulas foram de física e de geografia novamente. Aí eu via de física ao vivo, física não, química, eu via de química ao vivo, e aí depois que eu terminei química eu fui almoçar, que eu tava morrendo de fome, porque como eu ia assistir geografia pela aula gravada, então não tinha problema. Aí eu fui almoçar, aproveitei pra fazer a hidratação no meu cabelo,
E depois eu voltei e terminei geografia. Não teve nada muito diferente hoje. Além de ver aula, realmente não teve outra coisa que eu precise fazer. Só realmente aquelas duas questões de matemática que eu falei, que eu mostrei pra vocês. E aí eu também imprimi um mapa de biomas do Brasil, que tava no slide de professor de biologia, pra deixar aqui no quadro de avisos. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é quase idêntico ao que tinha nos slides do professor. Aí eu imprimi, recortei e colei aqui. Hoje foram criados 15 flashcards, ou seja, foi um dia bem tranquilo realmente, mas não tem muita coisa pra fazer. Primeiro dia de cursinho, então foi assim, apresentação do conteúdo, teve alguns conteúdos realmente, outras aulas nem teve tanto conteúdo assim a ponto de eu precisar escrever, mas foi isso, gente. Tem os exercícios de aula, né, que da apostila pra fazer, só que quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu não faço exercício pós-aula, porque não faz muito sentido na minha cabeça, já que o assunto tá fresco, você acabou de ver ele, obviamente você vai acertar a maioria dos exercícios que você for fazer sobre aquela matéria. Então eu sempre faço uns 2, 3 dias no máximo depois que eu vejo a aula. Então as aulas que eu vi hoje eu vou fazer os exercícios sobre elas lá pro domingo ou pra segunda-feira. Depende muito. E é isso, basicamente foi isso o meu primeiro dia de cursinho. Eu espero muito que tenham gostado. Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Beijos e até o próximo vídeo.